Olá, vamos dar prosseguimento ao nosso curso agora, módulo de planilhas eletrônicas, aula 24, tem muita coisa para a gente ver, vamos dar continuidade ao nosso curso, mas já, depois da vinheta, portanto, não sai daí, fica esperando, vai ter muita coisa para essa aula de hoje. E aí, meu querido amigo aluno, minha querida amiga aluna, bem-vindos novamente. Vamos para a aula de número 24 do módulo de planilhas eletrônicas, Excel e Calc. E nós vamos hoje ver um assunto que complementa a função SI, que nós vimos nas aulas 22 e 23, que são as funções I e OU. São funções que são usadas dentro do teste da função SI. A gente vai ver isso agora, exatamente nesse momento, a partir deste instante. Então, com isso, eu acredito que nós concluímos tudo que é importante ver e tudo que pode ser cobrado a respeito da função SI. Essas duas funções que vamos ver agora, a E e a OU, elas são muito usadas junto com a função SI, certo? Elas são, na verdade, há muito pouco que se falar de usar a função E e função OU fora da função SI, certo? Existe a possibilidade, sim, mas não fica muito útil. A gente vai ver isso agora, certo? Então, vamos tirar aqui nosso background. Aqui atrás eu tenho um texto que eu preparei para vocês e a gente vai trabalhar com ele. Na verdade, são dois textos, a gente vai trabalhar com o primeiro. Então, o que nós temos aqui é um problema que vai ser resolvido por meio do uso da função SI, ok? Então, veja só. Numa empresa é costume ressarcir os funcionários pelo combustível gasto nos carros da empresa quando eles são pagos pelo próprio bolso do funcionário, certo? A regra é simples. Se um funcionário abastece até 30 litros, ou seja, inclusive 30 litros, com gasolina comum, o ressarcimento, ou seja, a empresa vai pagar 100% do valor que ele pagou. Quer dizer, um funcionário chegou no posto de gasolina, e aí está usando o carro da empresa e aí ele abasteceu 30 litros de gasolina comum. 30 litros de gasolina comum, certo? Pagou do próprio bolso. Pagou lá, sei lá, X reais do próprio bolso. E aí ele leva a nota para a empresa e a empresa vai avaliar. Poxa, é gasolina comum? Foi 30 litros ou menos? Foi. Então eu vou pagar de volta todo o dinheiro que ele gastou. Caso aconteça alguma coisa diferente dessa regra, por exemplo, o cara abasteceu 20 litros, mas abasteceu com aditivada, não era a regra da empresa. Ou então o cara abasteceu com comum e abasteceu 60 litros, encheu o tanque do carro. Não importa. Qualquer abastecimento que seja feito fora dos padrões da empresa, o cara tem responsabilidade e apenas a empresa só vai ressarcir 50% do valor pago. Certo? Então, a ideia é mais ou menos essa. Vamos ser bem claros. O cara, ele abasteceu 20 litros de gasolina comum. Ele gastou, vamos supor, 70 reais. Acho que não é nem tudo isso, né? Não é 3,50 não, mas em alguns lugares talvez seja. Mas imagina, 70 reais. A empresa vai fazer o quê? A empresa vai pagar todos os 70 reais para ele de volta. Então, o ressarcimento vem 100% para o funcionário. Por quê? Porque foi menos de 30 litros e foi gasolina comum, certo? Então, vamos imaginar agora um outro caso. O outro caso é o seguinte. O cara, vamos supor, ele botou 30 litros de gasolina aditivada, certo? Bom, 30 litros de gasolina aditivada, vamos supor, a 40 reais, ele gastou 120 reais do próprio bolso, certo? O que é que a empresa vai fazer? Bom, a empresa vai perceber que não é gasolina comum. Essa regra está ok, mas essa não, ele botou aditivada. Então, a empresa vai ressarcir 50% do valor só. Ela só vai ressarcir 60 reais dos 120 que ele botou de próprio bolso. Mandei botar aditivada? Não mandei, era para botar comum, certo? Então, essa é a regra do nosso problema, ok? Só que você percebe o seguinte, eu já construí até uma planilha para isso. Veja só, eu construí uma planilha para isso aqui, ó, certo? Então, eu tenho aqui o nome do funcionário, e cada linha dessa representa um abastecimento. Então aqui o cara abasteceu 50 litros de aditivada. O valor da aditivada é R$ 3,45, certo? O total da compra deu R$ 172,50.
Quanto vai ser o ressarcimento? Quer dizer, a empresa vai ressarcir quanto, certo? Então, pode acontecer de aqui a empresa ter que ressarcir 50%, ou pode acontecer dela ter que ressarcir 100%, não sei. Mas como aqui o cara botou 50 litros de aditivada, com certeza só vai ressarcir 50%. Aqui foram 40 litros de aditivada, também só vai rolar 50%. Aqui foram 20 de aditivada, também só vai rolar 50%. Agora aqui, ó, 10 de comum, aqui o ressarcimento é 100%. 60, já tem um erro aqui, de comum, aqui o ressarcimento é 50%. 25 de comum, aqui o ressarcimento é 100%. Então, eu quero que a minha regra seja essa da minha empresa, ok? Mas eu quero que você perceba uma coisa. A função se, que é quem a gente vai usar para fazer isso, né? A função se, ela se escreve assim, né? Se, e tem um teste, e o valor verdadeiro. Vamos dizer que o valor verdadeiro seja exatamente o valor da, vamos supor, 100%. E o valor falso seja 50%, por exemplo, certo? Mas o que acontece neste caso que a gente está avaliando é o seguinte: o teste, ele não vai ser apenas uma proposição. O teste não vai ser apenas uma proposição. Por quê? Porque para garantir os 100%, é necessário que a quantidade de litros seja até 30 e é necessário que seja gasolina comum. Então, eu tenho duas condições a serem avaliadas. Quando eu tenho duas condições a serem avaliadas, a gente vai fazer uso de uma função chamada i ou de uma função chamada ou. O que é que essas funções fazem? Lembra, por favor, comigo. Teste, esse teste aqui, ou condição, ele é o que nós chamamos de proposição. Certo? Proposição. O que é uma proposição? Proposição é uma frase ou uma sentença que pode assumir dois valores, ou verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, uma proposição. É correto afirmar que B2 é maior do que 7. Bom, a gente vai ter que analisar. Vai lá, olha, B2 é maior do que 7, mas só tem duas possibilidades de resposta, ou verdadeiro ou falso. Então, uma proposição, se ela for entendida como uma pergunta, do tipo, B2 é maior do que 7, a gente assume que só pode haver duas respostas, sim e não, certo? Então, o que é uma proposição? Uma sentença, uma frase que só pode assumir dois valores, ou verdadeiro ou falso. Uma proposição é isso. Agora, e quando eu preciso analisar duas proposições? Certo? Aí vem você com aquele medo que você tem de raciocínio lógico, certo? Vamos imaginar duas proposições. Aí o professor de raciocínio lógico vai lá, chama uma de P e outra de Q. Eu tenho que analisar. Então, eu vou usar meus termos, certo? Então, vamos botar aqui litros tem que ser menor ou igual a 30. E, né, tem que ser gasolina comum. Pronto. Então, perceba isso. Eu tenho duas condições. E essas duas condições, elas só vai valer para que a gente haja 100% de reabastecimento, só vai valer se essas duas condições forem necessariamente satisfeitas. Não é uma ou outra, não. Tem que ser menos de 30 litros ou menos, na verdade, 30 litros ou menos, e tem que ser gasolina comum. Então, se você tem duas condições, essa aqui tem que ser verdadeira, e essa aqui tem que ser verdadeira, para o conjunto da obra ser verdadeiro, se é necessário que as duas sejam verdadeiras para a resposta ser verdadeira, então você usa a função i. O que é que a função i faz? A função i, ela analisa... Não era para ter saído. A função i, ela analisa duas proposições. Eu vou fazer assim, ó. A função i, certo? A função i, eu vou chamar aqui de, sei lá, vamos chamar de A e B. Pronto, A e B. Se A for verdadeiro e B for verdadeiro, então o resultado disso é verdadeiro. Se A for verdadeiro e B for falso, o resultado disso é falso. Se A for falso e B for verdadeiro, o resultado disso é falso. E se as duas forem falsas,
o resultado disso é falso. Então, o que é que faz a função i? A função i analisa duas proposições ou até mais, mas vamos começar com duas. Duas proposições a função i analisa. E a função i traz como resultado verdadeiro apenas se as duas forem verdadeiras. É o caso que eu preciso aqui. O que eu preciso aqui é isso, certo? Existem outras possibilidades? Existe a possibilidade do uso da função ou, que a gente vai ver agora, exatamente agora, certo? Mas eu vou mostrar a você uma coisa. Bom, se eu quero que 100% do ressarcimento seja feito, seja no valor verdadeiro, lembre-se, é o valor verdadeiro e aqui é o valor falso, né? O valor verdadeiro é o valor que vai ser usado, é o valor que vai ser apresentado caso o teste seja verdadeiro, certo? Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar a função i no teste, porque aí a função i ela vai fazer a análise das duas condições e trazer verdadeiro apenas se as duas condições forem verdadeiras. Quer ver como isso funciona? Como é que a gente vai escrever? A gente vai escrever assim, ó, lá no Excel, eu vou fazer o seguinte, igual se... Bom, eu tenho que testar duas coisas. Eu tenho que testar se isso aqui é 30 ou menos. Eu usei aqui o sinal menor que 30, mas na verdade é menor ou igual a 30, certo? Então, menor ou igual a 30 é o que significa 30 ou menos. E se isso aqui é comum? Então, eu vou fazer o seguinte teste, né? Se... E aí ela vai. Se a minha célula... Ó. Se a minha célula B2 for menor ou igual a 30 e a minha célula C2 for igual a comum, fecho parênteses, pronto. Esse foi meu teste, certo? Então eu vou dizer que o valor a ser ressarcido é exatamente o valor que está em E2. Exatamente o valor que está em E2, ou seja, foi o valor que o usuário pagou, foi o valor que o meu funcionário pagou, então ele vai ser ressarcido disso. Caso contrário, ele vai ser ressarcido de E2 sobre 2, ou seja, 50%, metade, certo? Então, veja como as coisas estão escritas. Eu vou copiar isso daqui, tá? Copiar nosso amigo. Vamos trazer nosso amigo para cá para fazer a análise como um todo, certo? O que é que eu escrevi? Bom, eu tenho uma função si que começa nesse parênteses e termina nesse parênteses aqui. Nós temos o ponto e vírgula e outro ponto e vírgula aqui. Então, vamos classificar quem é quem. Isso aqui é o valor verdadeiro, é o valor que vai resultar caso o teste seja verdadeiro. Isso aqui é o valor falso, é o valor que vai resultar caso o teste seja falso. E isso tudo aqui é o teste. O teste, ele é composto por uma função i, que começa aqui, tem um ponto e vírgula e termina aqui. Então, isso aqui é o que vamos chamar de argumento A e isso aqui é o que vamos chamar de argumento B. Ora, o argumento A testa se B2 é menor ou igual a 30. Aí vai se fazer uma pergunta, falso ou verdadeiro? Aqui acontece na B também, falso ou verdadeiro? Bom, para que o resultado disso tudo seja verdadeiro, é necessário que as duas condições sejam verdadeiras, certo? Se uma dessas condições for falsa, então o resultado disso aqui é falso. Se o resultado disso aqui é falso, se for falso, a resposta é 2 sobre 2. Se for verdadeiro, se isso aqui tudo for verdadeiro, a resposta é o valor verdadeiro. O que é que eu estou mostrando para vocês aqui? Enrolou um pouquinho, acho que enrolou um pouquinho, mas veja só, o que é que eu estou mostrando? Nas outras aulas da função si, a gente fazia só um teste.
Só um. Se B8 for menor do que 9, pronto. Se B8 for menor do que A2, por exemplo. Era só um teste. Aqui eu preciso de 2 testes. E aí, para eu poder condensar 2 testes, para que eu condicione as 2 respostas a um único falso ou verdadeiro, eu tenho que usar uma função como a função i, certo? Aí, olha só. Vou voltar lá e vou dar um Enter. Antes de dar um Enter, porém, vamos analisar, certo? Analisa comigo. B2 é menor ou igual a 30? Não. Falso. Bom, se é falso, então tudo isso aqui já vai ser falso. Porque uma delas é falsa, eu estou usando uma função i, né? Estou usando a função i. Se uma delas for falsa, tudo é falso. Então o resultado vai ser 2 sobre 2. 172,50 sobre 2. 170, 85, 87 e 25. Pronto. 87 e 86. 86 e 25. O resultado que vai aparecer aqui é 86,25. Metade do que o fulano gastou. Se fizesse outro teste aqui, C2 é igual a comum? Não, C2 não é igual a comum, é igual a aditivada. Certo? Então, são 2 Fs na função i que resultam num único F para a função C. Ok? Então, eu vou dar um Enter agora. Agora sim, eu vou dar um Enter. Olha aí, 86,25. Se eu puxar aqui para baixo, olha o que vai acontecer. Vê. Primeiro, aqui o teste. Isso é menor do que 30? Não. Então, está falso, vai para metade. Isso é menor do que 30? Não. Não precisa nem analisar o aditivada. Não precisa nem analisar o aditivada. Porque na hora que menor que 30 deu falso, a função i já dá falso como um todo. Certo? Lembrar que menor do que 30 não, menor ou igual a 30. Certo? Aí vem aqui, nessa terceira linha, Diana. Isso aqui é menor ou igual a 30? Verdade. Certo? Isso aqui é igual a comum? Falso. Bom, então nós temos aqui falso e falso, falso e falso, verdadeiro e falso, certo? Por isso, ó, esse valor é metade desse, esse valor é metade desse, esse valor é metade desse, certo? Agora vê só, aqui, menor ou igual a 30, verdade. Comum, verdade. Pronto, como eu tenho 2 verdades, olha o valor, 26,9 é exatamente o que o cara gastou. O ressarcimento vai ser igual ao que se gastou, certo? Aí aqui, novamente, certo? Ó, menor ou igual a 30, falso. Menor ou igual a 30, falso. Comum, verdade. Mas como eu tenho um falso aqui, o fato de eu ter um falso aqui, perceba, ó. Eu tenho aqui 80,7, é metade de 161,40, certo? E aqui, finalmente, de novo, ó, menor ou igual a 30, verdade. Comum, verdade. Pronto. O ressarcimento foi exatamente o valor pago. Então, o que foi que eu fiz? Eu usei a função i, para conseguir isso aqui, para conseguir como resposta fazer 2 testes, para que desses 2 testes eu obtivesse um resultado por esses 2 testes, para que esse resultado servisse como condição da função si, ok? Então, 2 proposições, 2 testes a serem analisados para dar uma única resposta falsa ou verdadeira, ok? Que mais? Bom, a gente pode escrever isso também como função ou, certo? Então, veja só, como é que eu poderia escrever isso aqui como função ou? A função ou, diferente da função i, então vamos lá, ou, a função ou, ela faz um teste, vou chamar aqui de A e B, e a função ou, ela dá verdadeiro se apenas uma delas for verdadeira. Então, ou seja, imagina, a função ou faz o seguinte, se as duas forem verdadeiras, a função ou resulta em verdadeiro. Se uma for verdadeira e a outra for falsa, a função ou resulta em verdadeiro. Se uma for falsa e a outra for verdadeira, a função ou resulta em verdadeiro. Se as duas forem falsas, aí sim a função ou dá resultado falso. Então a função ou é assim. Se uma ou outra for verdadeira, eu sou verdadeira.
se uma ou outra. Na função i é assim, somente se uma e a outra forem verdadeiras, eu sou verdadeira. Você pega o e e o ou pelo verdadeiro. Se uma e outra forem verdadeiras, eu resulto em verdadeira. Essa é a função e. Se uma ou outra for verdadeira, eu sou verdadeira. Então a função ou, ela é mais rara no falso. Ela só dá falso se as duas forem falsas. Certo? Aí João, eu posso reescrever essa função com ou? Pode. Vamos lá. Então, a regra é simples. Para abastecimento de 30 litros, né, com gasolina comum, o ressarcimento é de 100%. Para qualquer outro tipo de abastecimento, o ressarcimento será de 50% do valor pago. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou inverter aqui. Eu vou colocar o 50% no valor verdadeiro e vou colocar o 100% no valor falso. Certo? Agora, o que é que eu preciso escrever? Qual é a lógica? O que é que isso precisa ser verdadeiro para que apareça 50% aqui? O que é? Aí você vai inverter com a função ou. Eu vou fazer o seguinte, bom, vou usar ou. Se B2, que é o valor da quantidade de litros, for maior do que 30, ou C2 for diferente de comum, pronto, se uma dessas duas acontecer, certo? Note o que aconteceu. Para eu trocar aí pela ou, eu fiz uma inversão disso aqui, ó, porque a lógica me premiaria assim. Eu tive que fazer uma inversão disso aqui. 50% do valor e 100% do valor. Na posição, 50% agora do valor verdadeiro e 100% agora do valor falso. Bom, aí eu vou analisar o que é necessário para que apareça 50%. Bom, o que é necessário para aparecer 50% é que uma dessas condições seja satisfeita. Certo? Ou alguém tenha comprado mais de 30 litros, ou alguém tenha comprado alguma coisa que seja diferente da palavra comum. Se uma dessas acontecer, automaticamente já vai ser 50%. Ok? Então a função ou, ela tem uma visão diferente da função i, ela é o inverso da função i. Dá para escrever com i e com o a mesma função sim, contanto que eu inverta tudo, inverta a lógica que está presente em tudo. Certo? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui, vou copiar e vou colar lá no Excel, ok? Vamos colar lá no Excel. E no Excel nós temos o seguinte, ó. Eu vou colar aqui, Ctrl V. O resultado foi o mesmo e o resultado vai ser, agora está com a função ou, tá vendo? O resultado foi o mesmo e todos os resultados serão os mesmos, porque a lógica se manteve. Certo? Vamos ver um outro exemplo? Um outro exemplo aqui interessante, que é candidato, prova objetiva, redação, nota final, certo? A regra para nossa nova planilha é a seguinte. Num concurso público, para apresentar o resultado, calcula-se a média do candidato com a média ponderada entre a nota da prova, peso 2, e a redação, peso 1. Considera-se aprovado quem obtiver ao menos 7 de média. Atenção! São considerados reprovados todos os que obtiverem menos de 5 na redação. Então, menos de 5, 5 está valendo, mas menos de 5 o cara já está reprovado. Então, veja só. Eu tenho duas lógicas aqui, que vão dar a mesma coisa. O cara está reprovado quando? Quando tem na redação menos que 5 ou na média, menos que 7. Porque aprovado é o cara que obtiver ao menos 7 de média. Aprovado. Menos que 7 está reprovado. Então, veja, na redação, se ele tirar menos que 5, ou na média, se ele tirar menos que 7, ele está reprovado. Da mesma lógica, o que é um aprovado? Bom, um aprovado é um cara que tem na redação mais ou igual a 5 e na média mais ou igual a 7. Veja, aí você decide.
Você decide que tipo de teste você vai usar, de acordo com qual desses resultados você quer ver no valor verdadeiro da função se. Você vai usar isso aqui caso a sua função se seja assim: se alguma coisa aprovado, reprovado. Pronto. Aí você vai usar essa análise aqui. Se alguma coisa e você quer que a primeira palavra seja reprovado e a segunda palavra seja aprovado, aí você vai ter que usar isso aqui de cima. Então, o que é que está aparecendo aqui? É o que você quer no valor verdadeiro. Se você escolhe uma ou outra, vai dar no mesmo, a lógica é a mesma, o resultado vai ser o mesmo. Se você inverter essa lógica, botar esse teste aqui de baixo, colocando a palavra reprovado, aí você vai dar problema, porque você vai fazer com que o cara que tirou 10 seja reprovado, né? Então, entenda, para ele ser reprovado, basta ele tirar uma nota abaixo daquela média lá, ou a redação ser menor do que 5, ou a média ser menor do que 7, o cara está reprovado, uma das duas. Para ele ser aprovado, é necessário que ele tenha a redação com 5 ou mais e a média com 7 ou mais, certo? Você vai escolher esses testes aqui de acordo com quem você coloca no valor verdadeiro da função se. Então, vamos escrever a nossa função se agora. Veja só. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer igual se... É melhor fazer no Excel, porque eu sei quais são as funções, as células, né? A prova objetiva está aqui, a redação está aqui. Então, ó, igual se... Eu quero primeiro aprovado. Então, e se a célula B2 for maior ou igual a 7 e a redação for maior ou igual a 5, fecho parênteses da função i, pronto, meu teste acabou. Então, o que vai acontecer? Se essas duas condições forem satisfeitas, vai aparecer aprovado no nome do cara, ok, no resultado. Caso contrário, vai aparecer reprovado. Certo? Então, olha o que nós temos aqui, uma prova, o teste foi feito com a função i. Esse cara tem que ser considerado reprovado. Por quê? Porque na análise que o cara tem, isso aqui foi satisfeito, verdade. Mas isso aqui, a nota da redação do cara, foi falso. Como estamos usando uma função i, o resultado disso aqui todo é falso. Se o resultado disso aqui todo é falso, então vamos para o valor falso. Vai aparecer a palavra reprovado aqui. Ok? Vou dar Enter e nós vamos ver o resultado. Ó, reprovado. Quem foi aprovado? Ó, Ana, 7 na prova, 8 na redação. Ela foi aprovada. Então, se a gente fosse analisar caso a caso, né, se nós formos analisar caso a caso, o que é que nós temos? Nós temos aqui verdadeiro, aqui falso. Nós temos aqui e aqui verdadeiro. Nós temos aqui verdadeiro e aqui não é maior ou igual a 7 falso. Então, tá vendo? Quem teve V e V foi aprovado, porque a gente está usando a função i. Aqui nós temos 9, é verdade, mas nós temos 4, é falso. Então, reprovado, certo? Reprovado também porque nós temos um verdade aqui, mas um falso aqui. E aqui nós temos verdade e verdade. Portanto, aprovado, porque a gente está usando a função i, só com 2 verdade, deu verdade aqui. E, finalmente, Davi conseguiu 9, é verdade, mas 4 é falso. Ok? Funcionou, a nossa função funcionou exatamente como eu queria, exatamente como a escola queria. Agora, vamos trocar? Vamos trocar ela aqui, vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui só e vamos focar nisso aqui. Bom, eu vou usar a função ou, e vou inverter aqui. Se B2 for menor do que 7, ou se C2 for menor do que 5, se uma das duas for satisfeita, o cara já está reprovado. Caso contrário, se nenhuma das duas for satisfeita, ou seja, ele não tirou nota baixa nem na redação, nem tirou nota baixa na prova. Isso significa que ele está aprovado. Pronto. A lógica aqui é a seguinte.
eu vou analisar. B2 é menor do que 7? Falso. C2 é menor do que 5? Verdadeiro. Bom, como isso é uma função ou, vai dar verdadeiro. E como vai dar verdadeiro, o cara vai estar automaticamente, valor verdadeiro, ele vai estar reprovado. É o mesmo resultado que deu no caso passado, reprovado, mas eu tive que inverter a ordem das palavras reprovado e aprovado, assim como tive que inverter da função ir para ou, assim como tive que inverter a lógica, o contrário exato das proposições. Se alguém diz proposição A maior do que B, o contrário disso é A menor ou igual a B. Não pense que o contrário, que o inverso de maior é menor. Não. O inverso de maior é menor ou igual. Assim como o inverso de igual é o diferente. Assim como o inverso de menor é maior ou igual. Então, eu inverti do e para o ou, eu inverti a posição das respostas, então eu inverti a lógica de cada proposição com seu sinal diferente, ok? Vamos lá? Vamos testar, já passamos um pouco do tempo, mas vamos testar agora se funcionou tudo. Eu estou trabalhando com a função ou, vou puxar aqui novamente, só Ana e Davi vão ser aprovados. Desculpa, Ana e Miguel foram aprovados, como aconteceu da outra vez. Mas vamos analisar por quê. É uma função ou. É uma função ou. Isso aqui é menor do que 7? Falso. Isso aqui é menor do que 5? Verdadeiro. Certo? Então, o reprovado está no valor verdadeiro, foi ele. Olha só aqui. Isso aqui é menor do que 7? Falso. Isso aqui é menor do que 5? Falso. Dois falsos fazem a função ou ir para o falso. E a palavra aprovado está no valor falso. Certo? Então, nós novamente aqui, 6 é menor do que 7? Verdadeiro. 9 é menor do que 7? Falso. Mas por causa desse verdadeiro aqui, o cara já foi reprovado. Certo? 9 é falso. 4 é menor do que 5? Verdadeiro. Por causa desse verdadeiro, o cara já foi reprovado. E assim sucessivamente, né, pessoal? Portanto, as funções e ou, elas são usadas para você fazer vários testes para trazer apenas um resultado de falso ou verdadeiro. Porque a função se, ela requer que no teste haja apenas um resultado de falso ou verdadeiro. Ou é falso ou é verdadeiro. E não falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ela não consegue analisar isso. Então a função e a função ou são usadas justamente para poder fazer vários testes numa única condição da função se, para resultar apenas um único teste da função se, ok? Bom, com isso a gente finaliza, acredito eu, o que é necessário para ver de função se e seus correlatos. Claro que o elaborador pode pensar em fazer uma questão mais sacana para você. Ele pode. Eu não posso evitar. Cabeça de elaborador pode surgir tudo, não é verdade? Mas eu sei que pelo menos agora você já está mais bem preparado acerca da função se. São questões maravilhosas. Eu recentemente vi várias questões da VUNESP envolvendo função se e, sinceramente, são excelentes, são maravilhosas, ok? A gente se vê na próxima aula. Na quarta-feira tem aula. Essa aula está sendo postada hoje, segunda-feira. Mas na quarta-feira a gente vê mais aula com vocês nesse mesmo horário, neste mesmo canal do YouTube. Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima aula.